Olha, eu acho esse encontro muito bacana e importante para a gente também estar por dentro do que está acontecendo junto com os conselheiros, né? E levar o que está acontecendo no momento para a associação, né? Eu acho que eles têm o dever também de estar reunindo essas comunidades, buscar as comunidades italianas para se integrar e conhecer mais de como funciona, porque muitos nem sabem que esses comentes existem, né? Bom, primeiro, com a cidadania, né, de como está sendo o processo e das melhorias que poderão vir ter, né, junto com os passaportes, que é importante porque é uma fila enorme e isso nós precisamos estar agilizando. Precisa ser agilizada isso, mas já tem as propostas para melhoras e isso é um ponto muito positivo. Eu participei da eleição dos dois, né, das duas entidades que hoje estavam aqui representadas. E a participação, eu acho que ela é sempre salutar, até porque é uma forma de você acompanhar quem você elegeu, né, quem você ajudou a eleger. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai levar a voz dele até toda a comunidade italiana? Então, eu acho que a participação te ajuda no controle, até em dar opiniões do que tem que ser feito, e podemos levar também para essas entidades a voz de quem também está lá no ser um canal de comunicação com essas entidades também. Então, acho muito salutar ver a forma como eles trabalham, como eles estão organizados, como eles se comunicam com a comunidade italiana. Para mim, eu gostei dessa questão da discussão de qual é a condição que o consulado tem, qual é a estrutura, que apoio ele recebe até da própria Itália para atender a comunidade italiana aqui do Brasil. Acho que essa discussão, para mim, me interessa bastante, sabe? A reunião foi muito produtiva, assuntos muito pertinentes. Gostei muito de ouvir a vice-consul, né? O pessoal, todos assim, se empenhando a postura dos agentes consulares, né? Porque foi muito importante isso, porque nós não temos essa visão deles, né? Nós somos do outro lado, vamos dizer assim, né? Então eu achei muito bom, achei ótimo. Um assunto que eu gostei muito de saber, assim, que eu acho também pertinente, foi a questão do passaporte, né? Que é um problema, né, recorrente. E se lá já disseram que não vai dar certo, mas se pudesse pelo menos ser emitido um código fiscal ou pelo menos uma ID, né, para quem já adquire a cidadania, ia diminuir bastante essa procura pelo passaporte e tudo ficaria mais fácil, né? Se permitisse, tudo se resolveria mais fácil, porque nós não teríamos mais a questão do desejo do italiano se sentir italiano com documento na mão. É isso que o passaporte representa, né, para a maioria. Eles não querem, muitas vezes, nem vão poder viajar. Não querem viajar, mas eles querem se sentir italianos. E não existe um documento que diga isso para eles, só um e-mail, né? Eu acho que um documento que dá essa credibilidade para ele, para o italiano, que se torna italiano. Acho muito bom, porque assim, a gente não tinha muito contato direto com as associações, né? Eu acho que o Círculo Trentino de Brusque precisa desse contato, porque o Círculo Trentino ele está sendo muito esquecido um pouco, porque só mais esses comitês eles têm que ajudar os círculos trentinos a ajudar essas pessoas que querem esse resgate da cultura italiana na sua cidade. Cidadania, que é todos que procuram e querem saber, né? Que as pessoas italianas, mesmo sem ter muito conhecimento, elas querem saber sobre a cidadania. Mesmo sem ser italianos muito produtivos, eles querem fazer a sua cidadania para ter o seu passaporte, mesmo sem ser italianos assim muito produtivos, eles querem ser italianos. Isso é interessante porque é uma maneira da gente conhecer o trabalho deles, o que está sendo decidido,
porque isso acaba influenciando a gente no município, né? E como ficava tudo fechado, a gente não ficava sabendo das decisões deles, a gente não participava, não sabia o que eles estavam fazendo. E agora não, do jeito que foi feito hoje, a gente fica sabendo do trabalho deles, as discussões que acontecem, tudo isso. Eu acredito que sim, porque não só a rede consular honorária participar como presencial assim, mas também as associações italianas que fazem parte da circunscrição Paraná-Santa Catarina. Que eles possam saber o que está sendo feito, que existe o COMITES e o que está sendo decidido ali, para que vai reverter lá na ponta para as associações isso aí. O que pega passaporte, passaporte, a documentação da cidadania para entregar. Muitas pessoas já são chamados, daí eu tenho que dar informação como é que eles têm que proceder para mandar a documentação para o consulado. Esse tipo de demanda que tem. Isso aperta um pouco lá? Aperta bastante. E daí a gente fica meio sem ter o que fazer, porque a gente é limitado. O amor é de graça, a gente faz por amor. Sabe? Eu tenho um motivo, meu avô era italiano e eu faço isso pela família, eu faço por amor, porque a gente gosta, não ganhamos nada, mas a gente faz porque realmente gosta. Seu Peron, na minha opinião, é super produtivo, porque é a primeira reunião do comitê que eu participo, inclusive como agente consular, que agora eu fui nomeada em abril com decreto, mas eu já vinha trabalhando como correspondente há muitos anos, vivendo a realidade realmente da população igualada, vamos dizer, ao consulado, confrontando consulado, população, consulado. Então a gente sempre encontra a melhor forma de atender a população dentro dos limites concedidos pelo consulado. Por isso eu também, na minha realmente opinião, é o modo que a gente age com a população. Porque existe realmente muita procura de cidadania e passaportes, que são os que mais são procurados, porque a gente também realiza a prova de vida, a gente realiza outros tantos encaminhamentos, a gente recebe os processos de cidadania agora com essas chamadas que estão tendo até o número 57 mil, agora vai encerrar no dia 20. E eu tenho também autorização de receber essas pessoas em locais diferentes, se chama agente consular itinerante. Então, e também existe muita procura para fazer os passaportes como sendo um documento de identidade italiana, de pessoas que não têm a verdadeira necessidade de viagem, pessoas que já me pediram auxílio para fazer o passaporte 10 anos atrás, ou para as crianças 5 anos atrás, e não usaram esses passaportes. Eles me ligam: Norma, agora meu passaporte já está vencendo de novo e eu nem viajei, eu preciso renovar. Então ali vem o meu trabalho também, vem um trabalho de todos nós juntos, comitês, associações, todos nós juntos, de conscientizar a população que existe no momento uma impressora no consulado de Curitiba que imprime os passaportes. Existem as várias máquinas para fazer a biometria dos passaportes. Agora nós temos em Joinville, Florianópolis, aqui em Santa Catarina, e já tem 2 máquinas que a gente soube que elas chegaram no consulado, estão em Curitiba. Uma vai vir para Blumenau e a outra vai vir para Criciúma. Então, e dentro desse trabalho todo, eu pretendo fazer, como já sou agente itinerante, eu vou fazer também o passaporte itinerante. É um projeto que eu estou levando, já conversei com o cônsul. Claro, preciso ter a máquina na mão. Não se conta o ovo sem ter o ovo da galinha. Se conta quando a gente tem a máquina na mão. Vamos testar a máquina em Blumenau, porque ali está montada a agência responsável por toda essa nossa circunscrição de Rio do Sul a Balneário Camboriú praticamente. Então, e daí a gente vai vir nas cidades, pretendo fazer esse trabalho para colher as impressões digitais. O governo da Itália, o consulado, se aproximando das pessoas, do local de residência das pessoas,
vou realmente, no que depender de mim, vou tentar organizar aqui em Brusque, daí pediremos um local, provavelmente teremos todo o apoio do conselheiro Márcio Fumagalli, que tem aqui de Brusque, do Comites, para atender essa população daqui, que hoje eu já atendo, eu tenho um grande número de pessoas que eu já atendo aqui de Brusque, comprovado realmente, e depois vamos para as outras cidades. Então, assim, parabéns realmente ao conselheiro, a todo o Comites, ao senhor Crespi, que cede o espaço aqui para o bem comum da população. Achei isso maravilhoso, porque o Comites ele precisa, né, dar satisfação a essa comunidade. A transparência, né, a clareza dos atos, tudo isso somado faz com que a função do conselheiro do Comites seja mais apreciada pela própria comunidade. Então isso é importantíssimo que nas outras reuniões, né, esse movimento de convidar a comunidade, da abertura, de fazer transmissão online, como aconteceu hoje, seja feito novamente para que mais pessoas possam acompanhar e mais pessoas possam se interessar. Porque o que a gente percebe? Que o nome Comites, ele não é conhecido ainda na inteira circunscrição. E como ele não é conhecido, a gente não tem, às vezes, força para chegar até a instituição consular e solicitar melhorias ou solicitar renovamentos de situações. Por quê? Porque nem as próprias pessoas da comunidade conhecem a instituição Comites. Então, o que nós vimos hoje é aquilo que eu sempre quis, né, como conselheiro na gestão anterior, agora renovado para essa gestão, é aproximar cada vez mais todos os cantos, não apenas Brusque, né, ou a região central de Santa Catarina, mas todos os cantos do Paraná e de Santa Catarina. Espero amanhã ou depois que uma nova reunião seja feita, não apenas por aqui, mas também no Paraná, para que a gente possa viabilizar, né, atender a essa circunscrição da melhor forma possível. Então isso é transparência. Mas é importante que essa voz, né, a nossa voz, né, não apenas da nossa lista, mas de todas as pessoas que compõem essa circunscrição, seja ouvida pelo consulado. Hoje nós fizemos um pedido à representação consular para que ela pudesse fazer um ajuste dentro de um formulário que está dentro de um FAST-IT, é uma coisa muito específica. Mas se essa reclamação não viesse para nós enquanto conselheiros e nós conselheiros não pudessem reproduzir em uma sede de reunião como essa, talvez o consulado não fizesse esse ajuste. Então é isso que precisa acontecer. As pessoas precisam utilizar os veículos que têm em mãos, né? Precisam utilizar os conselheiros e os conselheiros precisam não ter medo de falar o que nós precisamos ter para atender essa comunidade. Olha, hoje nós temos dois principais problemas. O malfadado problema da cidadania italiana, do agendamento, do prenotami, né? E outro problema que é o conhecido também, agendamento de passaporte, né? Falando de questão de cidadania, a gente fez um pedido, olha, será, consulado, que não poderia mudar, melhorar, alterar o modo de agendamento? Porque hoje o trabalho não fica na mão do descendente, o trabalho fica na mão de pessoas informáticas, né, de expertos em informática, que são as pessoas que criam mecanismos robóticos para poder entrar e vender essa fila, né, vender esse espaço para poder fazer com que a pessoa se transforme em cidadão italiano. Eu não concordo com isso. Por que a gente não pode concordar com essa técnica? Porque isso tira do cidadão a possibilidade dele mesmo entregar, dele mesmo viabilizar esse agendamento, né? Então esse é um problema e a gente fez uma proposta, apoiei a proposta de fazer com que isso possa também ser feito, essa entrega, ser feita por agendamento via videochamada. Mas atenção, não é apenas mudar o sistema agora é videochamada, não. Além disso, a gente tem que entender que o consulado precisa dar estrutura, precisa dar ferramenta, precisa ter equipamentos, e não apenas equipamentos, mas também pessoal, né, para viabilizar esse tipo e aumentar a quantidade de vagas. Se a gente tem 30 vagas hoje, essa quantidade de vagas precisa ser aumentada para comportar diariamente o agendamento possível para atender a comunidade. Aí eu concordo em acabar com a fila dessa maneira. Se a gente não tem isso, se continuar na mão dessas pessoas de conhecimento informático, o sistema vai continuar ruim e a demanda vai continuar alta, grande do jeito que está, porque a fila de espera não terminou, né? A gente tem ainda longos 5, 6 anos pela frente, porque a fila ainda continua sendo de convocação da lista anterior.
Agora, outro problema é o problema do passaporte, né? É a mesma questão. Se a gente não tiver uma estrutura, veja, o consulado está mudando de sede. Depois de 30 anos, o consulado vai sair do 21º andar do edifício Itália e vai para o piano terra de um palazzo belíssimo lá em Curitiba. Bacana, a gente está acompanhando a evolução disso. Contudo, será que o serviço consular vai melhorar? Essa é a nossa pergunta, essa é a nossa esperança. A gente quer que isso aconteça, a comunidade precisa disso e a gente aposta que seja verdade, que o serviço consular seja melhorado na nova estrutura. Bacana, temos isso? Muito bem. Então esperamos que a quantidade de pessoas, né, de vagas para viabilizar a coleta de impronta digital nas diversas representações consulares ao redor da circunscrição aumente também, para que depois o serviço consular seja também aumentado, não apenas tendo uma máquina de impressão de passaporte, mas 2, 3. Gente, hoje a gente teve a informação de que nós temos atualmente 130 mil pessoas inscritas como italianos na nossa circunscrição. Até o final do nosso mandato como conselheiro, isso talvez chegue a 150 mil, ou seja, o nosso próximo Comites vai ter pelo menos 17 pessoas como conselheiro, vai multiplicar a quantidade de representação. Será que até lá a gente vai ter ainda uma única máquina de impressão de passaporte? Não. Vamos investir um pouquinho na qualidade também do serviço, né? Vamos comprar uma outra máquina, pelo menos mais uma por enquanto, né? Vamos ter umas 3 máquinas de impressão de passaporte. E uma outra situação que foi falada na reunião de hoje é a questão do RG, né? Será que é possível ter o RG, a carteira de identidade? E foi eu que fiz essa pergunta, né? Eu coloquei no ar essa questão. A carteira de identidade não é um documento que hoje ela é emitida pela autoridade consular, mas na Europa já existem em alguns lugares, como por exemplo Londres, se não me engano alguém falou Dublin, que esse teste já está sendo feito. Ótimo, vamos tentar trazer isso para cá. E aí eu faço um apelo aos representantes do CGE, conselheiros, vamos fazer essa proposta, né, perante as autoridades competentes, vamos tentar fazer isso, porque eu tenho certeza que quando nós tivermos algum outro documento, pode ser até o próprio Codice Civile, né, o Codice Fiscale, que é o documento, né, do proporcional ao CPF brasileiro, quem sabe a emissão desse documento já possa apaziguar os ânimos, né, dos brasileiros que querem uma prova de serem cidadãos italianos. Que seja o Codice Fiscale, que seja a carteira de identidade. Vamos deixar o passaporte apenas para quando a gente tiver o interesse em viajar para o exterior. É isso. Obrigado. Eu acho que hoje é realmente um divisor de águas o que nós tivemos aqui em Brusque hoje. A gente sente que por muitos anos, apesar do Comites e as instituições italianas estarem presentes no território, a gente não tinha essa capilaridade, essa democracia que a gente tem hoje, não é? Nós temos hoje aqui em Brusque uma verdadeira representação da democracia e da representatividade. São pessoas do estado inteiro, de Santa Catarina e também do Paraná, obviamente, porque a circunscrição é Paraná e Santa Catarina, que estão presentes aqui em Brusque. E também presentes todos, mas não todos, mas boa parte dos representantes da rede consular honorária, do consulado de Curitiba. E nós saímos daqui hoje com uma ideia de realmente fazer o consulado chegar à comunidade e a comunidade efetivamente ser ouvida pelo consulado, o que por muitos e muitos anos representou, né, na nossa atual circunstância até o dia anterior, um afastamento muito grande da realidade do que acontece dentro das representações diplomáticas e a real necessidade do cidadão italiano, ítalo-brasileiro que está presente no território. Então eu acho que hoje nós saímos daqui realmente com uma ideia de trabalhar e trabalhar de verdade, deixando egos, anseios pessoais, anseios de associações A, B ou C, ou aquela certa reserva também que havia da parte da representação consular em relação ao cidadão comum. Essa é uma grande verdade. Eu acho que demos um passo muito importante hoje para que o cidadão italiano, ítalo-brasileiro, seja realmente ouvido e que o consulado consiga se fazer presente lá na realidade, né, diária do cidadão ítalo-brasileiro. Eu acho que hoje a grande dificuldade é o seguinte: o consulado tem limitações técnicas, financeiras, e por outro lado existe uma demanda represada
por parte do cidadão italiano, ítalo-brasileiro, no que é o seu direito mínimo de ser assistido. Então, o que a gente entende hoje dessa reunião aqui em Brusque é que existe uma boa vontade por parte do consulado, da rede consular, e existe esse anseio do cidadão ítalo-brasileiro de ser ouvido e de ser atendido. A nossa função enquanto comites é aproximar o consulado do cidadão e fazer com que a voz do cidadão realmente seja sentida, seja ouvida pelas autoridades competentes. O discurso sempre pode ser vazio, Peron. O problema é que por muitos e muitos anos o discurso sempre foi vazio, né? O deixa comigo, deixa que eu faço, e da outra parte eu quero, eu preciso, e isso existe né? Tra dire e fare c'è in mezzo il mare, no? E adesso noi proviamo a essere la nave que porta de uma parte à outra. Ou seja, nós realmente estamos saindo aqui com a convicção que as pessoas que foram eleitas no Comites e que as pessoas que estão hoje com o seu cargo dentro da rede consular estão fazendo o seu melhor pela comunidade italiana, né? E se ainda não estão fazendo o seu melhor, ainda podem melhorar um pouquinho mais, vamos fazer esse passo à frente. É isso que nós precisamos para que realmente a coisa aconteça. Falando de Brusque, me vem à memória agora a primeira frase do hino dessa cidade. Foi aqui nesse vale tranquilo. Uma frase um pouco questionável. Nós todos sabemos que o processo de conflito com o povo indígena e o homem branco foi sempre constante. Esse mundo de pacificidade é um pouco utópico. Quem sabe seja em cima desse pressuposto que a oportunidade que nós temos, com o consentimento do presidente Eduardo Bonetti, de convidar lideranças da comunidade italiana, a rede consular e associações italianas para entrarmos nessa discussão, nesse conflito, digamos assim, voltando ao que aconteceu aqui em terras do conselheiro Francisco Araújo Bruschi, que completa esse ano 200 anos do seu nascimento. Bruschi, um sobrenome essencialmente italiano. Brusque, uma città com nome e cor italiano. Ou seja, se quando se põe para a mesa esse conflito, essa discussão, nós crescemos juntos. É a grande oportunidade que conseguimos ver que o Comites, como órgão consultivo, junto com a sua rede consular e a sua comunidade, é preciso sentarmos na mesma mesa. É preciso olharmos olho a olho. É preciso conversarmos um com o outro, para desmistificarmos muitas coisas que na reunião de hoje ficaram muito claras, muito esclarecidas, onde tanto a rede consular, a associação e o Comites e o CGIE, que nobremente esteve presente também nesse encontro, algo muito singular em termos de Brasil, ter a oportunidade de ter Comites com o CGIE, foram claros em apresentar essa proposta. Então essa transparência, essa clareza e esse testemunho da comunidade junto à reunião, indiscutivelmente, não sei se dizer se isso é inédito para o Brasil, mas foi uma forma, uma opção tomada, defendida estatutariamente, porque no Estatuto do Comites é claro que toda reunião ordinária pode ser presenciada, testemunhada pela comunidade, pode-se fazer uso da palavra com a autorização do presidente, como aconteceu hoje. Então eu vejo que essa oportunidade de abertura, de transparência, por exemplo, recentemente eu estive visitando o Oeste Catarinense, na qual sou muito grato à Associação Italiana Vêneta de Concórdia, que me deu o deferimento, me indicou, digamos assim, para ser um dos cooptados desse conselho para o Paraná e Santa Catarina, onde tomamos a liberdade, com outro conselheiro Castanharo, a visitar Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Ponte Serrada e Concórdia. Visitamos, por exemplo, Vincenzo Mastrogiacomo, o correspondente consular para Lages. Ou seja, há essa intenção, essa oportunidade, não minha como conselheiro, não só do conselheiro Comites, mas hoje o senhor pôde presenciar a prova que o Comites como um todo defende essa iniciativa de interação, de sinergias, de clareza dentro desse sistema Itália. Justamente em cima desse pressuposto, primeiro, de convidar essa comunidade, de fazer esse convite para a comunidade, para conversarmos, eu acho que está faltando, meu caro Peron, é justamente essas sinergias.
essas conversas entre o que é governo, representado pela rede consular, e o que cabe ao Comites, como conselheiro. Falta essa integração e sinergias também visitando o território catarinense. Esperamos também visitar o estado do Paraná, porque nos compete também, é nosso compromisso também. Já recebi um convite do meu amigo Maquioski para visitar Colombo e os arredores, de que as próprias associações que visitamos agora, há uma necessidade também de congraçamento, seja micro ou macro regional. Quando eu falei da questão oeste, meio oeste ou extremo oeste catarinense, extremo sul, sul e o próprio Planalto Norte catarinense, eu me sinto à vontade, porque eu estou falando do meu estado, pode sim, por que não, traçar planos e metas, seja micro ou macro regional, para os dois estados. Eu diria que estamos ainda num estágio de nos conhecer. Voltando ao meu discurso sempre inicial, eu não diria nem pior, nem melhor. Nós, lamentavelmente, não nos conhecemos. Nós não nos oportunizamos de olharmos um ao olho a olho. E tivemos uma grande oportunidade agora de conexão com o Rio Grande do Sul. A conselheira Stefania Putton, representando o Rio Grande do Sul e me parece também vice-presidente do Comitê do Rio Grande do Sul, foi uma oportunidade de um estado que nos beija, digamos assim, o Rio Grande do Sul está muito próximo da gente, de nos conhecermos. Eu acho que nós estamos no momento de nos oportunizar. Tem muito caminho pela frente. Esse atual mandato do Comitê só tem um semestre, tem ainda 4 anos e meio de mandato, mas acho que estamos no caminho certo. Hoje foi prova, e o senhor testemunhou, sempre prestativo, sempre testemunhando e registrando o que acontece dentro da nossa comunidade. Testemunhou esse oportunizar. Não estamos amadurecidos ainda. Eu admito que muito temos ainda de conversar e trocar ideias, mas acho que o primeiro passo de se permitir foi dado. É a entrega de uma demanda, Peron, porque desde a nossa primeira reunião de posse, da nova composição do Comitê, nós sentimos a necessidade do mapeamento das associações. Mais do que nunca, o Comitê, enquanto colegiado, e os seus integrantes, vindo de diferentes cantos da circunscrição, cada um tem a função, a tarefa, a missão de ir em busca dessas associações que ainda não estão, digamos, catalogadas, mapeadas, que não existem para o consulado italiano de Curitiba, tá? Então, é uma tentativa que se demonstrou vitoriosa com a reunião de hoje, de nos reaproximar, enquanto órgão de representação, das associações. Que ninguém, mais do que as associações que estão na base, que trabalham na base da comunidade italiana, com as suas festividades, com seus eventos folclóricos, com tudo aquilo que ocorre dentro desses pequenos polos, em Santa Catarina e no Paraná, que nós precisamos sentir. Então é uma conexão entre comitês e associações que tem sido reforçada. Não só com as associações, que esse é um trabalho longo, viu, Peron? É um trabalho que deve durar aí para pós-mandato ainda. Nós temos 5 anos para trabalhar, isso deve ainda ir além desse período, porque é um trabalho árduo. Nem todas as associações têm a sua constituição legalizada, digamos assim, em cartório, porque o consulado exige uma série de documentos, né, para que elas estejam registradas no consulado, né? Isso eu falo então a nível de associação, mas você viu aí também, Peron, a presença da rede consular. Foi fantástico, os agentes consulares, correspondentes consulares de Lages, de Nova Veneza, né, que estiveram aqui hoje. Então, uma reunião dessa magnitude, envolvendo integrantes do Comitê, 2 integrantes do TDE, presencialmente, visto que a reunião foi híbrida, nós contamos com a presença dos outros 2, dos 4 representantes do Brasil, mais uma boa parte da rede consular,
nós tivemos a honra de contar com a presença do cônsul honorário, o Attilio Coliti, de Florianópolis. Então, é muito bacana porque aí eles conseguem captar in loco as demandas do grupo, que são tantas, e nós colhermos as dificuldades deles no dia a dia, né? Como percebeste, são inúmeras as dificuldades dos agentes, dos correspondentes. A reunião do Comites, ela, por lei, ela é pública, certo? Só que ela é feita normalmente dentro do consulado ou dentro de um outro espaço que é privado. Então, tu tens um choque aí de normativas, vamos chamar assim, né? É pública, mas eu não posso acessar um lugar que é privado, então precisa dar autorização. Então as associações sempre estarão convidadas. Só que o que nós teremos de fazer agora é tomar o cuidado de formalizar o convite sempre a toda reunião, a todo encontro do Comites, né? E apostar na modalidade online das reuniões, ou híbrida, né, como nós fizemos hoje, não deu certo dessa vez, mas nós pretendemos sempre transmitir as reuniões via Facebook, na nossa página do Facebook, sabe? Mas isso aos poucos. Nós temos uma comissão própria para relacionamento com as associações, para esse mapeamento, que é a comissão da Associação da Italianidade e Associações, que visam justamente estreitar as relações.